eu queria voltar a bola aqui para o professor Hudson, né? De novo, né, dessas oportunidades, né, que existem aí para o Brasil, né, dentro da transição energética, né, quais oportunidades existem além das baterias, né, e também voltando aí nesse papel, né, que os biocombustíveis podem ter aqui para o Brasil nessa transição. Obrigado, né? Eu entendo que produzir bateria no Brasil seria um passo bastante interessante, como o Ricardo trouxe aqui essa visão. Se a gente continuar produzindo as baterias lá na China, com a matriz elétrica energética e com mais de 60% de queima de carvão para produzir eletricidade, o veículo vem com uma pegada muito cheia de carbono. Me pergunta assim, qual é a realidade do mundo e qual é a realidade do Brasil? A realidade de emissões no mundo é por conta de produção de energia e calor. Depois, bem abaixo, transportes. Para o Brasil, essa realidade não existe. O Brasil, as maiores emissões de CO2 do Brasil, próximo de 70%, é desmatamento e manejo de terra. E aí os transportes vão corresponder a 20%, 23% no máximo, considerando veículos de passeios, caminhões, trens, navios. Eu vejo que é super importante pensar na eficiência, como o professor Ricardo colocou, mas a gente tem que atacar o vilão. Quem que é o vilão? O vilão é o CO2, certo? Então a gente tem que atacar onde a gente está emitindo mais. Nesse ponto onde a gente está emitindo mais, é onde a gente tem que ir lá usar mais os nossos investimentos, nossos esforços, aliar a academia com o setor produtivo para buscar a solução. Então eu entendo que o biocombustível tem um papel fundamental nisso. Se a gente pensar que cada pequeno produtor pode produzir o próprio metano e, por exemplo, ao invés de utilizar o diesel lá no maquinário agrícola, onde ele faz o manejo da terra, ele usar o metano, um biometano, né? Onde a gente fala, novamente, a gente vai usar os resíduos da produção que ele tem lá do animal ou de comida. Por exemplo, pega a empresa, você pode, em várias empresas que tem restos de comida no seu processo fabril, ou restos de sangue, couro, são várias possibilidades que o nosso agronegócio traz, né? Você pode produzir o biometano a partir dali e descarbonizar o maquinário agrícola, os caminhões que estão participando desse processo, até gerar energia na própria fazenda, na própria propriedade. Então, os biocombustíveis não é só o etanol. O etanol ele é fantástico na minha visão porque ele tem a gente, pelo menos aqui em São Paulo, como o professor bem colocou, no Sudeste a gente tem essa facilidade, no Centro-Oeste você tem ainda uma penetração bacana do etanol, nessas duas regiões do Brasil, mas muito bem observado no Sul, no Nordeste e no Norte, a gente tem ainda preços que não são competitivos. Então você não tem uma presença do etanol como a gente tem aqui, em cada posto de cada esquina, com preço competitivo e atrativo. Meu carro, por exemplo, nunca viu gasolina, só andou etanol. Por quê? Porque eu sei que ele emite menos. Mas essa consciência do cidadão não está espalhada, né? Mas também não há uma força do Estado. As pessoas não têm que assumir esse custo sozinho. O Estado tem, de alguma forma, incentivar essas produções, facilitar, ser um facilitador para que haja interesse, né, do produtor em várias regiões de produzir mais etanol. Agora, eu discordando um pouquinho do professor Ricardo sobre a competição com alimentos, hoje a gente tem 0,5% da nossa terra, terra que pode ser utilizada, sendo usada para produzir cana-de-açúcar. Então, assim, percentualmente é um volume muito baixo. Essa visão que a gente vê bastante os europeus quando nos visitam, ou vê eles em palestras conversando, que o etanol compete com a produção de alimentos, ou que está desmatando a Amazônia porque está produzindo etanol. A maior concentração de etanol está aqui no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. Então, eu acho que esse discurso ele tem que ser revisto, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque o etanol ele nasceu em 1970 com a crise dos combustíveis e trouxe uma segurança energética. Depois a gente observou que ele, de fato, além dessa segurança energética, ele trouxe também uma capacidade
para a gente, como sociedade, aí, né, de poluir menos. Então você tem um veículo, uma opção para o consumidor que, de fato, tem um custo menor. Então, pensando nos biocombustíveis, biometano eu acho que vai vir com tudo. O etanol, eu acredito que há espaço para a melhoria da eficiência dos motores. E como você tem um ecossistema que gera emprego, que não concentra renda, como acontece no caso do petróleo, né? Você tem grandes companhias e elas têm seu papel fundamental, mas o caso dos biocombustíveis você desconcentra, você coloca lá o pequeno produtor gerando, então você tem várias pequenas produções locais, você tem as alcooleiras produzindo, são várias e várias ao longo do país, então eu acredito que gera emprego, gera renda, distribui renda, e é uma oportunidade mais limpa do que os combustíveis fósseis. E aí outro ponto, eu acho que o que a gente tem que tirar de cima da mesa é uma discussão que eu considero inútil. Qual é a tecnologia fundamental? Ou qual é a tecnologia que vai prevalecer? São todas. São todas. Não é o veículo elétrico, é o veículo elétrico e o veículo a combustão. Será que é possível trazer a solar, uma incorporação de 50% solar e eólica na rede em 2030? Eu acredito que sim, mas com isso, com a nossa política de não ampliar a construção de hidrelétricas, quem é que vai ser a bateria desse sistema todo? Só para finalizar, prometo, nós produzimos por volta de 120 mil terawatts de energia por ano, watt-hora. E se a gente tivesse 1 terawatt-hora de bateria, se a gente tivesse, isso ia segurar a energia produzida no mundo por 3 minutos. Mas a nossa capacidade de produzir célula solar, turbinas eólicas e produzir energia limpa é muito maior do que a nossa capacidade de produzir baterias. Esse que é o ponto.